Como podemos viver de modo a refletirmos a nossa fé? O que precisamos mudar para que outros acreditem em nosso testemunho? Somente a ação do Espírito Santo pode realmente corrigir a nossa vida. O que nos impede de responder positivamente ao Espírito Santo? Vamos estudar juntos como isso acontece. Adventistas do sétimo dia podem ser encontrados na maior parte dos países do planeta. O livro de Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 12, nos diz como eles devem ser reconhecidos. Essa passagem bíblica descreve dois princípios fundamentais que determinam a fé cristã. Com base nesse texto, os adventistas professam manter a fé em Jesus como o único Salvador da humanidade e obedecer aos mandamentos de Deus. Eles entendem que esses valores eternos geram paz, alegria e felicidade. A lealdade a Jesus como Senhor é fundamental para a credibilidade do nosso testemunho. Uma vida incoerente e contraditória em seu comportamento e atitudes significa fracasso total. Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista, escreveu estas palavras impressionantes: negamos a Jesus Cristo como aquele que tira os pecados do mundo se, depois de aceitarmos a verdade, não revelarmos ao mundo os efeitos santificadores da verdade em nosso próprio caráter. Se não formos homens e mulheres melhores, se não formos mais bondosos de coração, mais misericordiosos, mais corteses, mais possuídos de ternura e amor, se não manifestarmos aos outros o amor que trouxe Jesus ao mundo, em sua missão de misericórdia, não seremos então testemunhas aos homens do poder de Jesus Cristo. Que palavras contundentes! Não podemos partilhar o amor de Jesus com os outros de forma convincente sem termos por nós mesmos experimentado Jesus em nossa vida. Porque ninguém pode dar o que não tem. O mundo está cheio de pessoas em busca de amor e aceitação, ansiando por paz e felicidade. E elas percebem rapidamente se somos falsos ou autênticos. O ponto é que a sinceridade pode conquistar muitos corações. Tomás era filho de pais cristãos e foi batizado aos 15 anos junto com seus amigos. Era isso que todos esperavam que ele fizesse. Porém, na realidade, ele não estava convertido. Tomás se casou com uma bela jovem cristã, mas isso não o impediu de se juntar àqueles que seguem pelo caminho largo que leva à perdição. Muitos anos mais tarde, a esposa convidou o pastor local para dirigir um grupo de estudos da Bíblia em sua casa. Tomás não estava nem um pouco interessado, mas não se opôs, porque era amigo do pastor. Sem que outros soubessem, ele ouviu os estudos bíblicos no cômodo ao lado de onde o grupo conversava. Depois de algumas reuniões, Tomás se juntou discretamente aos demais, sentando-se perto da porta. Ele viu e testemunhou a mudança que o contato com a Bíblia estava realizando na vida da sua esposa e no resto do grupo. O que impressionou aquele jovem foi a honestidade daquelas pessoas em admitir os seus erros e fazer as mudanças necessárias. Certa noite, Tomás
começou a chorar lágrimas que não eram comuns, mas eram lágrimas de alegria e tristeza. Ele disse para todos: nunca havia entendido a mensagem adventista. Contudo, ao ouvir esses estudos bíblicos, eu vi uma nova luz na pessoa de Jesus. Deus me deu uma segunda chance e oportunidade de enxergar tudo de modo diferente. Ele decidiu ser rebatizado e dessa vez passou por essa experiência porque havia descoberto um amor impressionante, convincente, genuíno e contagiante. A obediência é uma atitude muito difamada e mal compreendida. Mas obedecer aos mandamentos de Deus conduz à cura pessoal. Traz um enorme benefício para quem pratica isso e os que estão ao seu redor. Obedecer aos mandamentos de Deus é a verdadeira expressão do nosso amor por Jesus. Veja o que o apóstolo João diz na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5. Ele diz o seguinte: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Uma jovem de 18 anos saiu de casa para a universidade. Durante a primeira semana, ela descobriu que uma de suas aulas seria numa sexta-feira à noite, após o pôr do sol. Portanto, já nas horas sagradas do sábado. Diante desta situação, ela procurou o professor responsável por aquela disciplina e explicou que, pelo fato de ser adventista do sétimo dia, guardava o sábado e não poderia assistir às aulas de sexta-feira à noite. O professor ficou bastante desapontado e se recusou a mudar o horário das aulas. Entretanto, em vez de ser intimidada pela situação, a jovem decidiu confiar em Deus. Uma semana depois, o professor informou à turma que havia mudado de ideia e que as aulas seriam ministradas sexta-feira de manhã. Sem que aquela jovem adventista soubesse, seu professor havia entrado em contato com a sede da igreja e perguntado se era verdade que os adventistas observavam o sábado do pôr do sol da sexta-feira ao entardecer do sábado. Quando ele teve a confirmação, decidiu alterar o horário de suas aulas. O resultado foi uma dupla bênção. A crença daquela jovem foi confirmada e o professor passou a conhecer e respeitar o estilo de vida adventista. A menos que os princípios do reino de Deus sejam vividos pelas pessoas que fazem parte da igreja, as verdades da Bíblia não terão poder para abençoar aqueles que as conhecem e influenciar aqueles que as desconhecem. Nossa crença só é convincente quando é testemunhada no cotidiano. Quando fazemos o que é certo, honesto e verdadeiro, nós criamos possibilidades não somente para Deus agir em nosso favor, mas para tocar a vida dos outros. Pense nessa pergunta do salmista, quando ele escreveu no Salmos capítulo 15, versículo 1. Salmos capítulo 15, versículo 1. Diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? A resposta é clara. Aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente.
O mundo está fraturado e confuso. Essa é a realidade em que os adventistas vivem, ainda que morem em diversas partes do mundo. E para testemunhar de nossa fé em público, devemos cultivá-la no particular. Deus desafiou Jeremias. Percorram as ruas de Jerusalém e olhem e observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Hoje em dia as pessoas estão procurando quem trate honestamente as verdades que estão na Bíblia. Hoje em dia as pessoas estão procurando quem vive a verdade, quem tem a fé em Jesus e quem anda de acordo com os seus mandamentos. Lembra de Maria Madalena? Era uma mulher sem esperança, perdida. Jesus a encontrou momentos antes de sua morte certa. Perdoada sem merecer, ela passou a andar junto com Jesus. Ele foi o seu Salvador e passou a ser a sua inspiração. Onde Jesus ia, aí estava Maria. Ouvia suas palavras e via seus milagres. Por onde ia, Jesus dava amor e cura para as pessoas. O testemunho de Jesus transformou Maria Madalena e transformava vidas perdidas e desorientadas. Os atos de Jesus produziam esperança. Aquilo tudo foi transformando Maria em uma nova mulher. Cada dia era como se ela nascesse de novo. Que coisa linda, o poder do testemunho transformador de Jesus. De repente, uma tragédia. Depois de uma sequência inexplicável de injustiças e violências, Jesus terminou morrendo crucificado. Sem entender por que tudo aquilo aconteceu, naquela sexta-feira, Maria Madalena dormiu com o coração partido. Passou o sábado triste e pesarosa. No domingo, bem cedo, ainda de madrugada, ela decidiu ir para o lugar onde haviam colocado o corpo de Jesus. Queria continuar a ficar perto daquele que tinha salvo a sua vida. Pensou em dar seu testemunho, mesmo ele estando morto. Sentia falta do Senhor. Sentia falta do Senhor da sua vida, queria conversar. Quem sabe falou palavras parecidas com estas. Eu bem me lembro que a tua aparência não era atrativa, nem tuas vestes eram finas, e o teu falar profundo nunca foi difícil de entender. Tua casa era junto ao Pai, tua presença era poder, nunca vou me esquecer. O teu olhar só era compaixão, a tua voz juntava os remendos do meu coração rasgado. Que saudade, meu Senhor. Eu bem me lembro do momento que salvaste a minha vida. Lembro das pedras pelo chão e a tua correção era livre de humilhação.
passado que eu vivi acabou, morreu ali. Nunca fui amada assim. O teu olhar só era compaixão. A tua voz juntava os remendos do meu coração rasgador. Que saudade, meu Senhor. É difícil imaginar o que será prosseguir sem tua luz, levar ao meu Jesus. O teu olhar só era compaixão. A tua voz juntava os remendos do meu coração rasgado. Que saudade, meu Senhor. Que testemunho extraordinário! O testemunho de Jesus na vida daquela mulher. A vida de Jesus transformou a vida de Maria. O nosso testemunho é indispensável. Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz para mostrar ao mundo quem é Deus. Não temos luz própria, mas se permitirmos que Jesus nos mude, seremos uma bênção para as pessoas. Deus quer nos transformar, quer nos fazer mais e mais parecidos com a Jesus. Esta é a razão da nossa vida, testemunharmos as maravilhas da salvação que temos em Cristo. Deixe que Jesus entre no seu coração e transforme a sua vida. Peça que o Espírito Santo faça de você uma testemunha fiel e verdadeira. Diga comigo: querido Jesus, transforma meu coração. Eu quero renascer de novo. Usa minha vida para testemunhar do teu amor. E orienta cada passo da minha existência. É o que eu sinceramente te peço. Vamos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos por aquilo que tu és. Ilumina a nossa vida, Senhor, e ajuda-nos a sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Aceita a decisão que acabamos de tomar de te seguir, de te aceitar e estarmos disponíveis para nascermos de novo. Senhor Jesus, faze de nós testemunhas vivas do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Recebe-nos com teu carinho e com teu amor.
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.